Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos os membros da diretoria. Fico feliz pela presença de vocês. Quero agradecer a presença do nobre deputado Garibaldo Mendonça por abraçar esta proposta da associação e aceitar o nosso convite. Agradecer também a presença do assessor Ferreira Filho, não é isso? Isso. Acertei. Não poderia deixar também de agradecer ao público que nos assiste em casa, que acompanha através das redes sociais e principalmente aos nossos sócios criadores, que estes são, na realidade, aqueles que de fato nos motivam a continuar acreditando nessa caminhada. Está ausente aqui como membro da diretoria Edivaldo Dantas, da cidade de Aparecida, por problemas de saúde. Instalou um aparelhozinho no coração e não está podendo se deslocar, mas tenho certeza que estará nos acompanhando, assistindo através das redes sociais. Assim como o Valdênio, da cidade de Laranjeiras. Isso para vocês, público ouvinte, perceber que a nossa associação ela é de fato democrática e a gente procurou interiorizar as ações. Então nós tínhamos um representante da cidade de Lourdes, Laranjeiras, Aparecida, Cedro de São João e outros aqui, Aracaju e São Cristóvão. Garibaldi, o nosso encontro aqui hoje é para declarar apoio à sua candidatura diante da credencial que você tem para com nós criadores. Mas eu não poderia, na condição de presidente da associação, tomar essa decisão de forma isolada. Então eu convidei de forma antecipada todos os membros da diretoria para que eles, dialogando com vocês, pudessem sentir-se de fato, pode amanhã ser um disseminador do seu trabalho. Porque eu acredito que todos que estão aqui, saindo acordado, um compromisso com a sua candidatura, eu acredito que cada um membro será um disseminador do seu trabalho. Como eu bem mencionei, em cada interior você vai ter um porta-voz. Então assim, no primeiro momento, eu queria que os membros da diretoria, se tem alguma pergunta a fazer, em que condições o deputado pode nos ajudar diante dessa caminhada que não é fácil. A nossa estrada ela é bastante íngreme e a gente precisa de apoio, de suporte. A minha intenção em me trazer aqui é porque eu acredito que eu tenho dentro do universo do Galo uma visão privilegiada, não por ser melhor do que ninguém. Talvez eu tenha tido uma oportunidade a mais de ter estudado um pouco mais e compreender um pouco desses meandros do poder. E eu sei que é impossível para o galismo, mesmo enquanto uma manifestação cultural, ascender a um nível de reconhecimento sem o apoio político. São as casas legislativas, sejam elas municipais, estadual ou federal, que definem os rumos de todo o conjunto da nossa sociedade. E então o galismo precisa se inserir nesse universo. Acompanhando o seu trabalho e de perto posso testemunhar a autoria da lei, inclusive você abriu as portas do seu gabinete para nos receber, aceitou sugestões na confecção da lei. Isso demonstra que de fato você esteve aberto a dialogar com os criadores. E eu jamais poderia, na condição de, no momento, um líder dessa categoria, permitir que essa porta se fechasse. Então o motivo desse encontro é que eu acredito que você hoje representa essa porta para a gente. Então eu quero deixar a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para que eu não me prolongue sozinho, e depois eu vou passar para você o que eu espero como retorno da sua contribuição para o nosso compromisso. Clóvis. Boa noite, deputado. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor teria condições de se comprometer com a nossa classe em receber uma instrução normativa feita aqui pela associação e o senhor analisar junto à sua assessoria e melhorar, para que a gente possa dar entrada na DEMA, provocar a DEMA, para que a gente tenha, Luiz, um completo... Uma segurança, uma né? segurança. Tocante à condução dos animais. Exatamente. Luiz está colocando, porque tudo a gente combina com o Luiz, e o Luiz é que é o nosso líder. Então, era isso aí que eu pediria ao senhor, e se o senhor tem condições de nos ajudar mais do que o senhor já tem nos ajudado. Bom, primeiro eu quero agradecer
né, esse espaço e saudar todos vocês aqui da diretoria, e a você, Luiz Roberto, que me fez esse convite diretamente, e dizer que essa parceria já é uma parceria que já tem até um certo tempo, né, que foi baseada justamente naquele projeto de lei que nós colocamos na Assembleia Legislativa, como autor desse projeto de lei. Daquele projeto para cá, é claro que a pessoa começou a ver o galismo de outra forma, de outra maneira, com outros olhos, né, e ver realmente a valorização, né, do esporte, a valorização do galismo aqui no estado de Sergipe. No Brasil como todo, mas Sergipe, quando eu falo Sergipe, porque a gente está tratando do estado de Sergipe. Então é uma parceria que eu acho que tem sido dar certo. Não sou criador, né, isso eu sempre disse, não sou criador, mas admiro o esporte. E quando eu abracei essa causa, todas as causas que eu abraço, graças a Deus eu abraço com muito afinco, um abraço realmente com vontade de ganhar e ser vencedor. Eu estou no meu 6º mandato como deputado estadual e graças a Deus posso olhar nos olhos de cada um de vocês, né, na época da campanha de pedir voto e não tenho vergonha de dizer que sou político e não tenho vergonha de pedir voto a ninguém. Porque toda a minha vida eu fiz o meu trabalho sério, com honestidade, com competência, graças a Deus que Deus me deu isso, e realmente acima de tudo respeitando tudo. Eu nunca vi meu nome deixado aí em páginas policiais, em jornais, falando mal de mim de qualquer natureza. Isso, eu sou tranquilo para andar pelas ruas, conversar com as pessoas. E por quê? Quando eu faço um projeto também, as pessoas também não possam abraçar esse nosso projeto que a gente tem. Eu conversei com o Luiz a semana passada, ele teve o nosso gabinete, e eu disse, olha, a gente tem como expandir mais, a gente tem como trabalhar mais. Todo esse trabalho aqui do Garimpos. Claro que para tudo precisa de alguma coisa para se fortalecer. Né? E tudo referente no final de tudo é o quê? São verbas que é necessário para você melhorar o sistema, melhorar o trabalho, né? Até a locomoção de vocês para outros estados, para tudo isso. E trazer, para dinamizar o garismo aqui no estado de Sergipe. Mas eu responder a pergunta dele, eu estou à disposição. Viu? Se quiser ir na DEMA, pode marcar um dia, Luiz Roberto, com a diretoria, comigo, vejam o que quer, certo? E aproveito que nós temos até um diretor lá amigo, que é o Howard, que vai ter uma indicação nossa também, lá na DEMA, certo? E nós vamos lá, que é o diretor técnico, a gente conversa com o presidente, me dou muito bem com o presidente, eu acho que não vai ter problema nenhum. Claro, vamos colocar em pauta, vamos escutar o presidente, vamos escutar o que tem para falar, né? E aí, mas eu estou à disposição. À disposição e também abraçar essa causa de vocês. Nós já tivemos 2 momentos com Gilvan Dias da DEMA e ele foi solidário a tratar dessa temática. Só que houve um distanciamento em decorrência, eu acredito, de uma apreensão que o pelotão ambiental fez de umas aves em Socorro. E eu, enquanto presidente da associação, que tenho na ave o símbolo maior, tive que correr atrás, porque quando você se coloca na condição de líder, você não pode ser omisso. E se tem algo que eu cativo é convencer pelo exemplo e não pelas palavras. Então eu fui atrás. Nesse meio tempo houve um desgaste. Por quê? Porque o pelotão ambiental deixou as aves no setas. E aí passou a ser responsabilidade da DEMA. Só que a condução dos animais foi toda irregular. E Gilvan percebeu que eu sabia que tinha sido irregular. Inclusive a gente acionou a 10ª Promotoria do Meio Ambiente se queixando que houve até uma cobrança que eu acho que foi indevida. Tudo isso aconteceu em decorrência dessa instrução normativa. Porque se tivesse elaborado uma instrução normativa, teria uma condução de como proceder em determinadas situações. Porque, por exemplo, nós temos uma lei estadual que assegura a criação. Mas a gente precisa especificar. Porque, por exemplo, você tem um carro. Você pode. Você pode comprar um veículo. Mas quando você compra um veículo e bota na garagem, para você sair você não precisa da habilitação. E depois da habilitação você precisa licenciar. Então nós temos uma lei estadual. A gente quer agora uma instrução normativa, é algo simples. Ninguém aqui está barganhando nada que venha ferir o nosso ordenamento jurídico. O que a gente quer é, através da sua imagem, que é bastante positiva para a gente, como você bem falou, goza de credibilidade, realmente é um político que ninguém encontra nada que venha macular a imagem enquanto homem público. Então, o que a gente quer é apenas levar junto à sua imagem o galismo como uma manifestação cultural que agrega pessoas de bem e que não agrega apenas o homem do campo, a pessoa rural, do meio rural. O Birajara Barreto é criador
Nós temos vários vereadores do interior com mandato que são criadores. Entendeu? Eu sou um especialista em direito educacional, criador. Então não existe essa de dizer que no galismo ele é composto de pessoas de moral baixa, quando na realidade existe um público diverso. Agora, na ausência de uma regulamentação a nível federal, às vezes você vai encontrar em qualquer ambiente pessoas à margem da sociedade, em qualquer ambiente, né? Não está escrito na testa. Então o desejo da instrução normativa é tentar aproximar. Gilvan já conhece. Nós até elaboramos um cordel em decorrência desse encontro que eu tive com ele. Eu disse, se eu elaborar uma pecinha desse jeito aqui que você promoveu para os ambientalistas, que era um cordel sobre o meio ambiente, o Estado também produziria a nossa obra. Ele traga que a gente vai avaliar. Eu deixei lá, não foi avaliado. Então eu sei que o político ele consegue construir pontes, né? A sua lei é porta, né? 8.657. Isso. A lei não mais está regulamentada. A né? lei mais completa do Brasil. Não, a lei está, entendeu? Não, ela está editada, mas não está regulamentada. Isso, o problema é o seguinte, a lei assegura a criação. Mas aí quando um fiscal chega ele diz, você tem um cadastro de criador? Por quê? Porque isso é competência da ENDABRO. Então nós já estamos buscando, já houve 2 encontros com o diretor de lá, houve uma flexibilização através de Daniele para a confecção do cadastro. Nós estamos aos pouquinhos conquistando. Isso, o doutor Eduardo Marcos até se colocou à disposição, se houvesse uma segunda audiência pública na Câmara de Vereadores, ele disse que iria para falar, tentando sensibilizar os criadores a se cadastrar, porque muitos têm medo, acham que o cadastro vai identificar e a polícia vai lá, porque no passado a polícia invadia. Mas esse cadastro é com você, na associação? Não é com a ENDABRO, mas a gente, por ter o conhecimento de saber os trâmites, a gente faz o quê? Recebe a documentação e leva. Não, porque a federação, que ele fez o projeto também do off-road, que é esse Jeep que eu estou acompanhando. Todo o processo para regulamentação de piloto e um carro que é permitido vai passar pela federação, é isso que eu estou dizendo. Vocês de repente podem ser contaminados com alguém, como você diz, fora do padrão, e aí você diz, não, esse não é maconha. Não, então, porque a lei já diz o seguinte, a lei no artigo 3º ela traz o quê? Que para o proprietário estar assegurado e ter o direito a ser até fiel depositário do anual, ele tem que estar atrelado à associação. Houve um fato que confirma a força da lei e a segurança desse artigo. Em Riachão, um criador recebeu uma denúncia motivada por personalidades do universo político também. E aí o delegado foi visitar a cocheira do cidadão. E o pedido era que conduzisse os animais. E ele foi muito educado, atendeu uma ligação minha, eu expliquei para ele a lei. Ele apenas pediu que eu enviasse a lei e a carteirinha para o cara comprovar que era sócio. E ele não levou os animais, porque viu que existe uma segurança jurídica e o criador está vinculado ao que a lei obriga, que é que ele seja associado. Mas aí a gente quer avançar um pouquinho mais. Já estamos trabalhando no cadastro e a gente agora pensou na possibilidade de uma instrução normativa para que o Estado possa apresentar um caminho. Porque, por exemplo, ainda existe a condução de forma irregular. Existe uma instrução normativa do IBAMA que proíbe os cetas receber animais domésticos. E a nossa ave é um animal doméstico. Por isso que a lei diz que na ausência de um local no Estado para destinar os mesmos, o proprietário é que tem que ficar. Porque essa ave carrega muitas peculiaridades. Deixando esse foco de lado, pode concluir o que você tinha. A segunda parte boa. Isso. Então, perfeito. Hoje, na Assembleia Legislativa, antigamente a gente tem aquelas verbas de subvenções, que era feito na Assembleia, que a gente distribuía para tudo, pela associação. E houve todo aquele problema. Alguns deputados não souberam usar a verba, ou seja, fizeram mau uso daquela verba. E prejudicou muita gente e muitas associações foram prejudicadas. Por conta de algumas que não queriam nada mesmo, né, que pegaram dinheiro, tudo que vocês sabem, que causou até prisão aí, de deputados e tudo aí. Mas agora nós entramos com um projeto na Assembleia há 2 anos atrás e agora nós temos as emendas parlamentares. Então são emendas parlamentares que podem ser distribuídas para associações. Claro, porque as associações reconhecidas de utilidade pública e associações que têm respaldo sejam sérias. Até porque a gente, como deputado, a gente é responsável por aquilo que a gente faz. E eu estava conversando com o Roberto, já me comprometi, inclusive estou me comprometendo aqui com vocês, certo? De já ter uma participação efetiva, já ter uma emenda parlamentar já esse ano.
para receber agora em 2023. Ele me falou que tem um valor de no mínimo R$50 mil. Por isso, é um valor mínimo, pode ser mais. Vai depender, porque vai querer aumentar. A gente está até alegre lá, porque a gente está tentando aumentar o valor. Aumentando o valor, claro, nós vamos ter um aumento. Mas é uma verba que anualmente, isso é dado, são todos os anos. Eu já me comprometo agora para vocês. O projeto está na utilidade pública, está lá, na Assembleia Legislativa já, né? Já foi dado entrada, tudo, vamos tornar de utilidade pública estadual, pronto. A associação, tudo certinho, dando os seus compromissos, tudo quitado, tudo bonitinho, não tem nenhum problema. A gente entrega, já faz essa emenda, já coloca essa emenda parlamentar e tenho certeza que março, abril, né, por aí, a partir de março, abril já estão recebendo o seguro, como outros já estão recebendo. Você tem a ideia? Para o ano, né? Eu trabalho também muito com a cultura de Sergipe. E tem muitas quadrilhas de cultura que deixaram de dançar, deixaram de participar, porque não tinha como participar, porque é caro. Né? Se você vê um investimento daquela, você investimento era R$1.500, R$2.000, um vestido de uma mulher daquela. Não é fácil. Né? Fora os músicos, tudo isso, e nós conseguimos. Pegamos 5 quadrilhas aqui femininas e nós colocamos vela para essas quadrilhas. Todas elas foram felizes da vida, voltaram a trabalhar. Os outros deputados trabalham nisso. Isso não quer dizer que eu dando, os outros deputados são impedidos de dar, não. É bom vocês correrem também com os outros deputados, pedir também aos outros deputados. E a minha parte, isso não tem problema. Certo? Eu estou fazendo a minha parte. Se eles fizerem com vocês, ótimo. Nós vamos ter mais deputados trabalhando em favor do garoto do território. Então essa é a minha parcela de contribuição, certo? Eu assumo com vocês, certo? Já para o ano de 2023. Já colocar desse ano, eu coloquei outubro, novembro, quando é o orçamento do Estado, coloca agora já para receber lá para março, abril, mais ou menos. Nossa associação, ela tem um trabalho sério e goza de muita credibilidade até com aqueles que nos demonizam. Nós temos serviços prestados, nós temos uma publicação de uma cartilha ilustrativa, de um cordel, está saindo agora um livro no entorno de 140 páginas, que é um livro voltado mais para o público da academia. É uma obra que traz o gaulismo através do olhar do antropólogo, do sociólogo, do historiador e do jurista. Então, a gente tem de fato um serviço prestado. Hoje, todo o sócio no estado de Sergipe que precisou de assistência, ele foi amparado pela associação. Nós temos um jurídico bastante atuante. Nós temos um vínculo efetivo com o escritório de contabilidade, onde, no máximo, até o dia 15 de cada mês, a gente faz uma prestação de contas em um grupo da associação. E uma frase que eu sempre repito: não deixem de perguntar quando tiverem dúvida, porque é uma oportunidade que eu tenho de mostrar mais lisura ainda, mas é sempre feito essa prestação de contas. O nosso trabalho com o gaulismo, ele é tão comprometido que a gente está elevando a nossa associação também a buscar o certificado de utilidade pública nacional. Demos entrada hoje através do nosso escritório de contabilidade. Porque, como eu mencionei anteriormente, a intenção da gente é de fato fomentar um debate em um nível mais elevado, onde a gente possa apresentar essa manifestação cultural como um traço característico do povo brasileiro. Existem registros históricos que trazem esses dados. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal diz lá que o nativo se sentiu espantado quando foi presenteado com uma ave. Então chegou aqui com os colonizadores. Existe um relato em um livro de um erudito do gaulismo, o Francisco Elias, que ele trata lá quando Gonçalo de Magalhães aportou na Praia do Flamengo, ele reabasteceu sua enorme frota com essas aves. E essas aves eram utilizadas como entretenimento nos convés de navios e como de alimentação, porque as viagens eram muito longas. Isso é para demonstrar que esta manifestação cultural, assim como a vaquejada, que começou pela pega do boi no mato, é um traço característico do nosso povo. Os grandes fazendeiros perdiam o boi da manada e o exímio vaqueiro, ele ia lá dentro da caatinga, dentro do mato, e conseguia trazer o boi. E essas habilidades foi através de alguém com a cabeça melhor, montando e se transformando no que a gente tem hoje, uma pega do boi no mato. Então, nenhum traço cultural de um povo nasce por acaso. A nossa tradição não é inventada, ela é algo que vem se projetando através de gerações.
Esse cidadão aqui tem um bisavô chamado de Antero, que era odontólogo, chegou aqui como escravo, acreditando que seria um continente que traria abundância para ele, e foi ser escravo. Escurinho, foi enganado lá, né? Escurinho, mas quer dizer, chegou aqui e conseguiu prosperar. E dentro da família existe um traço que eu até relatei em um artigo do jornal. Existe uma série chamada Raízes, onde um personagem ele consegue sua liberdade da condição de escravo por ter sido um exímio tratador de galo. Um fato que tem dentro da família do Reinaldo, que vem lá do seu bisavô até hoje, e os netinhos estão lá. Se você for de manhã, um com 8 a 9 anos, outro com 15, aprendendo com o avô dia a dia. A nossa intenção é o quê? Buscar na sua pessoa o que eu vou pedir agora. Eu queria que você nos ajudasse como um mediador. Em que sentido? Nós iremos, de fato, encontrar grandes obstáculos. Eu venho lendo muito e eu fiz a aquisição da Santíssima Trindade do direito ambiental. Quem projetou esse movimento ambientalista, que são 3 intelectuais americanos, Tom Reagan, Peter Singer e Gary Francione. A partir desses 3 cidadãos, o mundo começou a implantar uma cultura ambientalista que é forte, tem um grande aporte financeiro. Só que o que eu percebo é que com o avançar dos direitos, esses grupos não estendem o direito animal para toda a espécie. Porque se atendesse o amigo de Malhador, que é ambientalista, quando a gente foi aprovar um projeto de lei no município de Malhador, ele votou contrário. E aí eu perguntei, como é que você disse que é protetor da causa animal? A gente está trazendo um projeto de proteção de uma espécie e você se recusa. Não, porque a intenção de vocês no futuro é a liberação da briga de galo. Eu nunca vi ninguém ser preso sem cometer um crime. Você está impedindo a segurança da manutenção de uma espécie, especulando que no futuro vai ser liberada a briga de galo. Pelo amor de Deus. A Constituição é bem clara no artigo 225, inciso 2º, manutenção da espécie. O que a gente está fazendo é tentar assegurar essa espécie. E eu vou trazer um dado importante para vocês perceberem o quanto é importante a segurança de uma espécie. Tem um pensamento de Nietzsche que ele diz o seguinte: por você não conhecer algo, não significa que ele não existe. Às vezes a gente não tem a capacidade de compreender a riqueza que a natureza nos oferece. Hoje está sendo desenvolvido um estudo em Nova York, na Universidade de Colômbia, para tentar descobrir por que é que essas aves têm uma capacidade acelerada de regeneração. E imagine agora se isso for revertido como benefício para os diabéticos. Então você imagina o quanto é importante a manutenção dessa espécie. Houve um surto de gripe aviária e o Brasil é o maior exportador de frango de corte. Mas foi a rusticidade desses animais que fortaleceu o banco genético das nossas aves comerciais. Então você veja o quanto essa ave é importante. Então eu quero me colocar como uma voz em defesa dessa espécie para tentar lutar contra esse preconceito que impede que a gente apresente um contraditório. E de que forma eu queria utilizar o amigo no benefício dessa categoria? Vai existir uma especulação, uma grande apreensão no interior do Estado, onde a polícia não leva em consideração a lei, não leva em consideração o cidadão ser associado e some com as aves, como aconteceu há algum tempo atrás, e o processo está na 10ª Promotoria do Meio Ambiente. A televisão veicula uma matéria, o rádio veicula uma matéria criminalizando os criadores. Aí esse cidadão é do rádio, você é da política. Aí o que eu queria? Um mediador. Se você tem um amigo no rádio, rapaz, veja se você abre um espaço para a associação se manifestar, porque são pessoas de bem. O que a gente queria era isso. O que eu quero de você é isso. Se você puder nos oferecer, ser esse mediador como você se colocou agora para ser com Gilvan Dias, para a gente pensar a instrução normativa. Eu não quero que você, eu não vou pedir a Garibaldi que me dê uma certeza. Não, eu quero que você apenas me diga que está aberto para nos ouvir. E se eu tiver a capacidade de apresentar uma proposta que seja convincente, você diz, não me machuque em nada, não prejudique a minha imagem, vamos tocar adiante. Por quê? A cada degrau que o galista ascende,
mais visto ele se torna, mais cobrado também. E nós somos um nada diante da força dos ambientalistas. Existe um movimento muito organizado, muito forte, e que a intenção é acabar no Brasil e no mundo com toda e qualquer manifestação que tem um animal como um símbolo. A Espanha perdeu seu maior símbolo, que era a tourada. A França ainda existe os combates entre as aves em decorrência de uma lei de 1964 de Charles de Gaulle, que ele disse o seguinte: para que seja considerado uma tradição, é necessário, no mínimo, um torneio por ano. Mas lá na França surgiu Podemos, PV, esses partidos criaram um movimento organizado e invadiam as touradas. Tem relatos de teses de doutorado de atrito corporal mesmo. Por quê? Porque, de fato, eles são aguerridos e defensores daquilo que ele acredita. E eu gosto um pouquinho do embate e não me vejo na condição de ser contrário aos galos que a gente cobra. Fibra, característica dos estoicos, ainda que esteja diante da morte, eu prefiro a honra do que a covardia. Então, na condição de um presidente da associação, eu queria ter esse espaço. Se fosse possível, eu conheço um amigo que tem um rádio no interior e houve uma situação lá que está denegrindo vocês. Tem como você ter interesse? Eu queria ir. Por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de levar a nossa bandeira e de também promover o nosso pré-candidato, abrindo um espaço com um público novo, que é... Acho que já podia até isso, fazia uma agenda, me permita, viu? Fique à vontade. Fazia uma agenda com você para levar conhecimento a esse povo do interior que já existe essa lei. Aí você pegava, eu posso falar com meus colegas, dizer, meu amigo, eu tenho um camarada aqui que conhece o galo do mundo todo, entendeu? E aí quer falar aqui a respeito, porque todo o interior tem um criador, né? Tem. Aí o que é que acontece? Vamos ali, vamos acertar em Propriava, Rádio A, vamos acertar em Neópolis, Rádio B, entendeu? Aí você vai falar sobre a lei, porque quando você ouve sobre a lei, o próprio criador vai dizer... Se sente confiante. Exato. E a autoridade que passa a conhecer, os agentes fiscalizadores, eles também já adotam uma postura diferente. Aí você vai, num momento como esse, você vai falar da lei, na hora que você fala da lei, vai falar do autor, né? Isso, e aí, claro, eu já estive. E aí o que é que acontece? E vai abrir o canal de comunicação para vocês, para o cara chegar até aqui. Nós